Oi, boa tarde. Aqui no México tem um dito que diz ah, os que se chamam igual são tocaios, em espanhol. Nós, bem-vindo, Carl Martins, Samuel Guambe, nessa aula de Forex, auspiciada, patrocinada, feita por Iron Forex. É um prazer estar com você e com toda a gente nesse webinário. Bem-vindo, onde vamos falar dos padrões de continuação, padrões avançados. E como já são, bom, aqui no México são as 3 da tarde, lá no Brasil seguramente às 6. Então já é hora de começar e, muito possível, mais gente vai ingressar nessa aula. Os dois avisos importantes relacionados ao que tem que ver com o risco é que, bom, nós estamos ensinando, estamos dando as estratégias de como fazer dinheiro fazendo trading. E, como eu tenho dito em aulas passadas, não é que existam bons traders ou maus traders, só tem traders treinados e não treinados. Então, a ideia é que sejamos dos mais treinados. Pode a gente perder dinheiro no trading? Sim, sim pode. Por isso é que a gestão, o que é o gerenciamento do risco, é muito importante, é crucial, é vital. Por isso, tomando em consideração que a gente pode ter perdas, é muito importante tomar em consideração o que eu chamo os 5 conselhos de conservação e proteção do capital. Eu tenho profundizado neles em aulas passadas, vou mencionar eles e possivelmente vamos ver, ou com total certeza, vamos ver eles também com maior profundidade em aulas futuras. O primeiro é sempre praticar primeiro em uma conta demo. Isso é o campo de treinamento que livra a gente da possibilidade de perder dinheiro, tá? Que é o que passa com gente que começa de zero, eles estão com muita vontade de fazer dinheiro, mas se você não sabe, não está treinado, tem mais possibilidades de perder que de ganhar. Então, por isso é que o demo é o campo de treinamento, é o campo de experimentação. E no momento que nós sejamos rentáveis, que estamos fazendo dinheiro na demo, então já passamos a real, tá? É fazer isso com o mesmo profissionalismo que faz um piloto comercial para se treinar em um simulador de voo. Aqui é o mesmo. Tem que ter paciência, tem que ter disciplina, tem que ter treinamento, como em qualquer outra atividade em que nós queramos fazer, gerar proeficiência, gerar habilidade, tá? O segundo conselho, sempre utilizar uma ordem de stop loss para procurar não pôr em risco mais de 1% do total do capital que estejamos na conta demo ou na conta real. Com isso, nós temos uma posição conservadora para fazer trading. Quando nós colocamos uma posição, não sabemos exatamente quanto é o que vamos poder fazer de dinheiro, mas através da ordem do stop loss, sim podemos pré-calcular quanto é o máximo que nós pudéssemos perder nessa posição. Então, o limite
é que procuremos não perder mais do 1% do total do capital. Esse é o quarto conselho. O quinto conselho é baixar o alavancagem. O broker proporciona, dá para a gente uma alavancagem. O mercado Forex é mínimo 3 vezes alavancado, porque você pode fazer ou perder dinheiro com micromovimentos do preço, porque depende do tamanho da posição que você coloque. Esse é o segundo apalancamento, e o terceiro é o que o broker dá, que pode ser 1 a 200, 1 a 500. O que quer dizer isso? Que o poder que tem a sua conta por dólar é multiplicado por 200 ou por 500 ou mais. Isso faz que, se você ganha, ganha muito. Mas se você perde, perde muito também. Então, a ideia, para começar, é procurar não perder. Então, eu sugiro baixar o alavancagem 1 a 25, 1 a 30. Não pôr em risco mais de 1% do total do seu capital. E número 5, procurar não colocar muitas posições ao mesmo tempo. Por que isso? Porque cada gráfico você tem que aplicar uma certa estratégia para esse gráfico específico. E se você tem muitos gráficos nos quais você está trabalhando, então pode ficar complicado. E nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos onde estamos trabalhando, estamos estudando, estamos fazendo trading, e pode chegar um momento onde não estamos vendo o gráfico. E é isso. Se tem muitos gráficos que nós estejamos vendo ou monitoreando, isso pode fazer o trading difícil e pode se traduzir em perda. Então, é muito importante tomar em conta o risco e gestioná-lo, controlá-lo. Também, as ideias que eu possa dar nesse webinário são meramente acadêmicas, não são indicações de posição. Todas as posições colocadas, se fossem em uma conta real, são 100% responsabilidade do trader, tá? Então, vamos começar com esses padrões. Que é o que é um padrão? O preço, através das velas, dos castiçais japoneses, das velas japonesas, é um prazer, Carlos. Elas nos dão uma leitura. É importante que a gente se familiarize com um sistema de trading que se chama price action, o que é a ação do preço. Tem um livro, eu recomendo ele, é escrito em uma linguagem fácil. Está em inglês, se chama Price Action Trading Secrets. Eu vou escrever ele. Price Action Trading Secrets. O autor se chama Rainer Theo. É um livro que se pode conseguir em Amazon. Não deve custar mais de, eu não sei, possivelmente R$ 5, possivelmente. Pode-se descarregar no Kindle. E esse livro fala de como se pode ir fazendo leitura por velas. Essa é uma estratégia de trading que se pode usar mais facilmente em gráficos mais lentos, mais devagares, que os gráficos rápidos. Tem também um dito que diz: maior temporalidade, maior confiança nos pode dar o padrão. Então, nós podemos, através do price action, aproveitar movimentos
onde nós vamos vendo esses subidas e baixadas, para nós saber em que momento ir para cima, em que momento ir para baixo e onde encontrar as velas de reversão para nós, por exemplo, entrar em um movimento, nesse caso, para cima ou para baixo. Isso se chama mecânica de preço. É como um sistema alterno de leitura, onde nós estamos vendo as velas, mas também estamos conectando os altos e baixos, os fundos e topos, para nós distinguir padrões. Agora, se você tem onde escrever, uma caneta, um caderninho, tem 5 diferentes tipos de padrões. Tem o que é uma tendência alça, tem o que é uma tendência baixa, tem o que é um movimento lateral, tem o que é os padrões de reversão e tem o que são os padrões de continuidade. E nas aulas anteriores já vimos os 4 anteriores, agora é o momento para ver o 5º padrão, que são os padrões de continuidade. No momento que nós fazemos nossa tarefa, que nós vamos colocando linhas para nós ter maior claridade do que está fazendo o preço, isso é começando por detectar zonas ou linhas de resistência ou topos e linha de fundo ou de suporte. Então, aqui, por exemplo, no dólar peso mexicano, temos um movimento lateral, mas tem movimentos que podem ser muito aproveitáveis. Agora, enquanto o que eu posso ver aqui, nesse gráfico de um dia, e o importante é que nós possamos colocar as linhas suficientes para gerar claridade no padrão que está fazendo o preço. E isso tem que ver com as linhas horizontais e linhas transversais ou diagonais, ou que são as linhas de tendência. Eu vou colocar uma linha aqui que vai mostrar a gente como o dólar peso tem ido em uma tendência para baixo. Mas quando estamos falando de padrões de continuidade, o rei dos padrões de continuidade são os triângulos. Isso é o triângulo que estamos vendo aqui, que eu vou pôr em uma cor mais forte para gerar claridade nele, que é o que temos, que está indo para cá, o que temos aqui embaixo e aqui. Então, isso é um triângulo. Então, o que está dizendo esse triângulo é que o preço, nesse caso do dólar peso, não passa do nível do 19,40 pesos por um dólar. Mas, enquanto o preço vai tocando os fundos, ele volta a subir, mas cada vez menos. Então, isso faz que se esteja formando esse padrão triangular, que pode eventualmente quebrar. Eu dediquei uma classe, uma aula anteriormente a Fibonacci, que é um sistema também compatível com o que estamos vendo de trading para pré-calcular zonas de suporte e zonas de topo e zonas de fundo. Por isso é que eu sugiro a gente não se perder um só desses webinários, porque é parte de seu treinamento. Além do que a gente possa aprender com outros cursos, outros webinários e os treinamentos que facilmente se podem encontrar na internet, mas que muitas vezes ficam fragmentados, que não são completos,
e a gente fica também com informação um tanto fragmentada. Então, os triângulos são os reis dos padrões de continuidade. E aqui no triângulo é no ponto onde nós podemos encontrar a luta constante entre os compradores e vendedores, entre os touros e os ursos, entre as forças alcistas e baixistas. É uma perspectiva. Eu vou trocar esse gráfico por outro para dar mais claridade no que eu estou falando. Eu vou tomar o euro-dólar. Vamos ver mais adiante também o que são as bandas de Bollinger, que é também um indicador fantástico. Mas é importante começar com o estudo dos padrões para ter maior claridade. Eu vou pôr esse gráfico em branco e vou pôr o que é o gráfico semanal. Agora, na aula anterior, vimos que o rei dos padrões de reversão é o oco. O oco é o ombro, cabeça, ombro, que é o sinal de que o movimento à alça se está ficando fraco e reverte fortemente, como fez o euro-dólar, que tem estado em uma tendência baixista faz um ano, já tem um ano baixando, de níveis de 1,22 até 1,03 ou 0,4 no que se encontra nesse momento. Mas, quando o oco ainda se está formando, ele não tem uma confirmação clara até um ponto determinado. Vamos ver qual é ele. Basicamente, tem 3 tipos de triângulos. Um deles é o que se chama flag em inglês, que é conhecido como bandeirinha em espanhol, e é uma bandeira que faz uma espécie de triângulo, ok? Isso que eu tenho posto não é algo que eu inventei, não estou pondo linhas à imaginação. Eu estou utilizando as sombras das velas e tem algo muito importante que dizer: as sombras não tem vela ou castiçal com perna grande, com uma sombra grande que não esteja dizendo algo muito importante para a gente, porque está mostrando o caminho de uma linha, está mostrando o caminho de uma linha de tendência, já seja alta ou baixa. E aqui, essa luta que estamos vendo, que aconteceu aqui no euro-dólar, foi a luta constante entre as forças ao alça, que ficaram fracas aqui, porque se essa continuasse sendo uma tendência forte ao alça, isso tinha que quebrar essa linha para ir ainda mais para cima, mas não conseguiu. Então, isso para nós é um sinal de debilidade. Isso se chama o intento por ir mais alto, que tem aqui um alto mais alto, mas aqui temos um alto mais baixo. E isso é o que se chama um falho da oscilação. Quando nós temos um falho da oscilação, o que temos do lado esquerdo é a violinada que deu o preço, mas caiu. Se depois já não conseguiu fazer um alto mais alto, então isso é falho, um falho da oscilação, porque já não teve suficientes compradores para ir mais para cima, tá? Então, isso é conhecido como uma debilidade forte. E a ver
a prova de fogo de verdade é aquela que faz o preço uma vez que toca agora a linha inferior desse triângulo. E quebrou. Quebrou ele 2 vezes, até que confirmou que esse bandeirinho, esse triângulo, quebrou para baixo e, então, fez uma clara tendência à baixa. Olha, para nós não ter que ter uma espécie de gestão de frustração quando vemos uma oportunidade que se foi porque não tínhamos ideia das linhas que se podiam colocar. Isso se chama aprendizagem. Isso é onde nós estamos aprendendo o que é. Com tantas vezes que nós estejamos expostos ao mercado, aos gráficos, e observando esse tipo de padrões, vai facilitar muito o que nós vamos poder reconhecer eles a tempo para nós poder aproveitar a oportunidade do movimento. Não é garantia que vai nessa direção, mas tem muitas altas possibilidades de que isso aconteça. Agora, tem 3 características principais que aplicam aos triângulos que eu invito a gente a tomar nota desse, porque aplica a todo tipo de triângulo. Número 1, o triângulo vai quebrar. Isso é garantia, isso é um dos poucos seguros que temos no trading. Não é seguro, é uma palavra muito difícil de usar, porque não é muito frequente, mas o triângulo acontece no movimento lateral, onde vai ficando mais fraco uma força, que nesse caso foi a força ao alça, e ficou mais forte a força para baixo, tá? Então, nesse movimento lateral está o bandeirinho, a bandeira triangular dentro dele, ok? Então, quando nós temos um bandeirinho e óleo, é muito importante saber que um bandeirinho pode ser doble agente, pode ir para cima, pode ir para baixo. Eu não aconselho tomar decisões dentro do triângulo, porque estamos em uma zona de turbulência, é uma zona de volatilidade louca que pode ser contraproducente para nossas posições. Mas quando o triângulo quebra, então nós estamos numa posição de vantagem, porque temos uma clara sinal para nós colocar uma posição. Então, característica número 1 do triângulo. Vocês vão adorar isso, porque vai aumentar suas possibilidades de predictibilidade do mercado. Olha, o triângulo vai quebrar 2 terças partes ou 3/4 partes do seu corpo. Tem que quebrar. Por quê? Porque o preço não gosta de ir de forma lateral, menos aún, se cada vez está mais estreito. O preço é uma matéria volátil, uma matéria que se você comprime ele, está acumulando energia para, em um momento, estourar. E estoura com muita força, muitas vezes. Tá? Então, se o preço está comprometido cada vez mais, está ficando preso aqui em uma área cada vez mais comprimida, vai estourar. Isso é garantia. O momento é 3/4 partes, 2 terços do tamanho do triângulo. E a direção é difícil de saber, porque temos aqui a possibilidade, as compras, o que são os vendedores estão vendo um oco, os compradores estão vendo um triângulo que pode quebrar para cima. Agora, no trading, você sempre vai ter 2 zonas. Uma zona de validação para seu plano e uma zona de invalidação
para seu plano. Para todos os que estavam participando nessa tendência ao alça, e o preço entra no triângulo, quando o preço quebra o triângulo, entra dentro do que é a zona de invalidação do padrão alcista e se converte em um padrão baixista. Isso se confirma com a ruptura do último fundo, que impulsa o preço para baixo. Agora, aqui estamos falando de um gráfico de uma semana. Isso é algo que nós podemos usar em gráficos mais rápidos? Pode. Agora, eu estou utilizando este gráfico porque nós temos muita claridade nele. E é algo que podemos aproveitar. Segunda característica. O preço se vai mover ao longo do canal para baixo. Isso é um aproximado, é uma ideia, às vezes vai se mover mais, às vezes vai ser um pouco menos. Agora, o MetaTrader, você vai adorar, vocês vão adorar, calma, você vai adorar isso que eu vou ensinar agora para você no MetaTrader, porque é um jeito muito fácil para calcular o longo do canal. Olha isso. Eu vou pegar a linha de tendência. Se você pode praticar simultaneamente com o que eu estou fazendo agora, você se pode ir treinando depois da aula para ir fazendo isso, porque é fascinante. E isso leva a nós ter muitas mais posições com ganho, com utilidade. Eu vou pôr na linha superior, eu toco o botão esquerdo do mouse e puxo ela para baixo. Ok? Então, essa linha que eu tenho agora aqui, esse é o longo do canal. Agora, o único que eu tenho que fazer é pegar essa linha aqui na metade e mover ela para baixo. E agora eu tenho exatamente o longo do canal para baixo. Se essa tivesse sido a tarefa que eu tive que fazer, isso foi a metade do ano passado, faz quase um ano atrás, eu poderia estar tendo uma sequência de posições exitosas, de sucesso, para baixo. Por quê? Porque aqui eu posso comprovar que o preço se moveu mais do longo do canal, muito mais da metade do longo do canal. E isso, nós podíamos precalcular isso quando nós já tínhamos aqui detectado o triângulo que quebrou e foi para baixo, e eu podia, então, pôr posições que fossem para a metade do longo do canal, para o total do longo do canal, ou até mais para baixo, tá? E todas com uma ordem de stop loss para ir, no México nós dizemos blindando. Aqui, eu sou mexicano, mas a minha mãe é brasileira, então daí é que eu aprendi o português. Eu sou brasileiro também, sou alemão de lado paterno, então eu saiba os termos em espanhol e também aqui estou com os de português. Um momento dado, se você notasse alguma palavra que eu posso melhorar, por favor, diga-me para fazer isso cada vez mais profissional. Então, o longo do canal foi para baixo. Isso é algo que nós não é porque nós sabíamos porque éramos bruxos, nós sabíamos porque podíamos fazer a tarefa. Isso funciona antes de que o movimento aconteça. O Warren Buffett é conhecido como um dos mais grandes investidores do mundo.
e é chamado o oráculo de Omaha pela gente, mas não é, porque o Senhor tem poderes extrasensoriais para poder prever quais vão ser os próximos movimentos do mercado. O Senhor faz sua tarefa, o seu equipe de Berkshire faz sua tarefa. E, com isso, eles generam o que são as vantagens sobre o mercado para eles ganhar dinheiro e ganham muito. Por quê? Porque metem posições gigantescas. Agora, nós vamos começar possivelmente com posições um pouquinho mais pequenas e depois vamos fazendo elas um pouquinho mais grandes. Isso depende de nossa expectativa de trader, que vem sendo outra aula que vamos tomar para nós ir vendo quanto é que é, de acordo a nosso porcentagem de falho e erro e acerto, qual é, digamos, se estamos tendo utilidade, se estamos tendo um bom trading. Ok? Então, número 2. O preço, muito possivelmente, se vai mover ao longo do canal para baixo. Agora, tem uma terceira característica que vocês vão adorar. Isso tem que ver com o vértice. O vértice é o ponto onde se une nessas linhas. Isso que tem que dizer são duas coisas muito importantes. Que para o momento em que aparece o vértice, você põe uma linha vertical e você sabe que para quando o preço chegue a esse nível, já vai ter chegado ao longo do canal e mais, geralmente. Não posso dizer todas as vezes, mas aqui você pode constatar, você pode ver que assim é. O preço chegou ao longo do canal, antes do ponto do vértice, e continuou baixando e agora está no movimento lateral. Outra coisa, o ponto do vértice pode ser um ponto de inflexão onde, depois dele, o preço pode decidir agora ir em sentido contrário. Tem linhas muito interessantes que normalmente, à simples vista, não vemos, mas se nós colocamos elas, vamos ter uma aproximação muito interessante dos padrões que vai tendo o preço. Então, isso, Cal e o resto da gente, tem que ver com os padrões que se formam unindo os altos e baixos. Eu posso detectar o triângulo, a bandeira, o bandeirinho, através desses 4 contactos, onde tem o altos e baixos para fazer o bandeirinho, tá? Então, o que eu vou mostrar agora é uma apresentação, está em processo de tradução, está um pouquinho em espanhol, mas eu vou estar traduzindo durante a apresentação para que fique claro para a gente. No último caso, não é tão importante que nós conheçamos, que nós saibamos qual é o nome exato do padrão, mas como é que ele funciona e como é que ele muito possivelmente vai evolucionar. Então, no que é os padrões de continuidade, temos aqui, ok, quer dizer que esse faltou abrir ele. É que já tinha fechado. Vou pôr uma apresentação que tenho aqui mais rápido que essa. Ok. Isso é o que nós estamos vendo no bandeirinho, mas aqui foi um que quebrou para cima. Não? O que estamos vendo no euro-dólar, no gráfico semanal, quebrou para baixo. O signal de quebra
é o que nos dá o sinal para nós colocar as posições. Se eu coloco a posição dentro do triângulo, isso vai fazer que seja uma posição agressiva, com mais altas possibilidades de que o preço pode trocar direção em qualquer momento. Mas se o preço quebra o padrão, então eu vou ter mais possibilidades de que o preço continue nessa direção. Qual é a característica de um bandeirinho, de uma bandeira, como aqui estou vendo aqui, é uma linha de tendência para baixo que topa com a linha de tendência que vai para cima. Essa é a luta da óptica que tem entre os compradores e os vendedores, tá? O que realmente está ocorrendo, e eu vou mostrar a anatomia do que está acontecendo aqui, porque o preço sempre se move em canais, sempre. Canal alcista, baixista, lateral, mas sempre é canal. E aqui é a luta entre dois tipos de canais quase laterais. Você tem um canal baixista, eu vou pôr ele em vermelho, que está topando com um canal alcista, com um canal ao alça. Essas são as duas ópticas que estão lutando aqui, dentro do triângulo. Qual vai ganhar? O mercado vai descer. Nós não podemos ser adivinhos para saber, isso vai quebrar para cima, vai quebrar para baixo. Nós tínhamos no euro-dólar uma tendência ao alça, quebrou para baixo. Aqui temos, nesse exemplo, uma tendência ao alça que continuou a alça. Mas aqui você está vendo as três características do triângulo, que vamos ver elas com a maior claridade no seguinte slide, onde temos o preço quebra 2/3 partes, 3/4 partes do triângulo. Ele vai o longo do canal para cima e o ponto onde esse preço possivelmente se vai alcançar é o vértice onde topam essas duas linhas, ok? Então, esse vem sendo a bandeira, o bandeirinho, o flag em inglês. Agora, temos outro tipo de triângulos que dá para a gente mais vantagens sobre o mercado, que são os triângulos alcistas ou baixistas, que muito possivelmente é o que estamos vendo no dólar-peso, no gráfico de um dia, que tem um triângulo enorme baixando, o qual dá a possibilidade de que, se o preço quebra o nível de 19,40, tem muitas altas possibilidades de que isso continue descendo. Cada ponto onde o preço faz uma inflexão, onde indo para cima vai para baixo, se chama pivote, ponto pivote, que é o ponto de inflexão. E é precisamente o que faz que se formem esses altos e baixos que vão dando a gente a informação do padrão que está fazendo o preço. Então, se eu tenho agora essa situação, qual é a anatomia do que está acontecendo? Olha, nós temos, desculpem, um canal horizontal que está topando com um canal ao alça. Isso é a anatomia de um triângulo ao alça. E aqui estamos tendo a anatomia de um triângulo à baixa,
que é o que possivelmente pudesse estar acontecendo com o dólar peso. Isso funciona assim. Temos isso para baixo. E agora? Nós podemos detectar que nesse movimento lateral, cada vez tem, nesse caso, menos compradores, porque cada vez que tem cada vez menos vendedores, desculpe, cada vez menos vendedores, porque cada vez baixa menos. E aqui o que está fazendo é acumular energia para quebrar essa linha daqui. Aqui cada vez tem menos compradores, e isso é o que está dando força ao padrão para ele quebrar para baixo. Mas a garantia, o signal só é dado quando o preço quebra. Agora, vou dizer algo muito importante. Qual é realmente uma vela de quebramento para nós colocar eventualmente uma posição? Porque eu posso ter uma vela, um castiçal que aparentemente quebrou, vamos dizer aqui, a linha de topo para baixo. Que quebra assim, mas deixa uma sombra. Agora, a pergunta para a gente é: essa vela quebrou ou não quebrou? Por motivos de tempo, eu vou dar a explicação de que essa vela não quebrou. As sombras são intentos. É um intento, procurou, buscou quebrar, mas não quebrou, porque o preço voltou para cima. Tá? Para um castiçal, para uma vela japonesa quebrar, você precisa que o preço feche do outro lado para então ter uma vela, um maruboso, uma vela que realmente fechou do outro lado. Esse é o sinal de entrada. Esse é o sinal de colocação de posição baixista, ou, nesse caso anterior, um castiçal que feche do outro lado da linha, onde a parte retangular do corpo da vela feche do outro lado. Então, essa é uma vela de quebramento que nos dá o sinal para nós colocar a posição para cima. As três características estão aqui presentes: quebra 3/4 partes do corpo, se desplaça o preço, o longo do canal anterior, o longo do triângulo para cima, e o ponto do vértice é o ponto em que o preço eventualmente vai alcançar esse nível do longo do canal. Tá? Então, temos aqui dois tipos de triângulos. Vamos buscar agora o terceiro. O terceiro é o que em inglês se chama wedge. Em espanhol se chama cunha. E em português isso vai ser um termo muito interessante, porque eu diria cunha. Não sei se é correto, mas eu escreveria algo parecido a algo assim, a cunha. Bom, assim, o 7, cunha. Espero que esteja no correto. Que é isso aqui? Isso é dois canais baixistas ou dois canais ao alça que topam entre si. Eu vou colocar as linhas para gerar claridade nessa anatomia. Você tem esse canal aqui que está topando com esse canal aqui. Agora, a cunha é um padrão que indica o contrário. Isso é muito interessante. Se a cunha está apontando para baixo,
o mais provável é que o preço vai quebrar para cima. E se a cunha está apontando para cima, o mais provável é que quebre para baixo. Por que isso? Porque o preço não consegue baixar mais, não consegue baixar mais. E fica atrapado nesse triângulo o mercado Forex e alguns outros mercados, como os dos índices, são muito reativos. Eles veem que o mercado está tendo dificuldades para passar para um lado, reaciona em sentido contrário. É muito reativo. Aqui acontece o mesmo. Então, se nós estamos reconhecendo esse padrão, nós podemos reconhecer que tem mais altas probabilidades que quebre para cima, nesse caso. Por quê? Porque a cunha está apontando para baixo. Não é garantia, eu já tenho visto muitas cunhas que quebram como está apontando para baixo e quebra para baixo, se converte em um padrão de reversão em lugar de um padrão de continuidade. Mas acontece. Então, o trabalho do trader é estar preparado para qualquer tipo de situação. Para isso é o stop loss. Você sabe que as maiores possibilidades estão para um sentido, mas você põe o stop loss para acotar, para deixar fixo a possibilidade de perda, e você pode ir movendo o stop loss de acordo ao price action para blindar a posição. Blindar a posição é deixar que o preço do stop loss fique no mesmo preço de entrada da posição, para que, se o mercado volte, você não perda. Eu tenho escutado quantidade de vezes, muito frequentemente, a possibilidade de que a gente diz: olha, cara, eu estava aqui ganhando $100. Tudo fantástico. O mercado voltou, quebrou meu stop loss e eu perdi $100. Isso acontece com muita frequência. E que foi porque o mercado é mau, é ruim. Porque o mercado tem algo pessoal contra mim. Não. Foi uma falha estratégica sua. Porque você não se protegeu com o escudo, com uma proteção do stop loss em zero. Um muito bom amigo meu, trader, estratega, falou para mim uma vez, ele disse: o guerreiro, o soldado, o lutador que tem todas as possibilidades de ganhar uma luta é aquele que não tem nada que perder. E é certo. Então, nós vamos poder incrementar a rentabilidade de nossa conta, muitas vezes não ganhando mais, mas perdendo menos. Então, se você acota, se você limita a possibilidade da perda, você está convertendo-se em um trader profissional. Se o preço volta e saca a gente em zero, não passou nada. Olha, o seu soldado, o seu regimento são seus dólares. Quando você põe seus dólares em uma posição real, no mercado real, você está pondo os soldados livre, à vontade do mercado, aos ventos naturais do mercado. Você tem que saber, e é quase como se você pudesse, através da sua tarefa, saber quais são as possibilidades dos próximos movimentos para você fazer que seus soldados se multipliquem, que se façam muitos, e poder trazer eles de volta para casa sem ferimentos. Quando você põe em zero o stop loss, e saca a gente em zero, e pode sacar a gente em zero 1, 10, 20, 100 vezes, não faz mal. Você está traindo de volta seus soldados intactos, listos para lutar na próxima luta, na próxima batalha. Tá? Então, isso é gestão de risco.
E não só isso, porque se o preço continua avançando na direção que você está tomando, você blinda agora um mínimo de utilidade. Agora você blinda que o mínimo que você vai ganhar numa posição são $50. Se pode, se pode. O stop loss não é bom. Alguns brokers limitam a gente para só poder ter stop loss que protejam a gente de uma perda. Mas no caso do Iron Forex, você pode proteger utilidade, você pode proteger rendimento através do stop loss e com isso você garantiza que sua posição é uma posição de ganho, uma posição vitoriosa, porque você sabe que vai ganhar. O único que está em jogo nesse momento é se você vai ganhar um pouco mais ou um pouco menos, mas isso já é uma posição ganhadora, tá? Então, não só é o arte de reconhecer o padrão, sino de nós poder ir colocando o stop loss e ir movendo ele com jeito de como vai avançando o price action para nós cobrir. Isso é o que faz o trading uma profissão, porque outras atividades, como os cassinos, como as opções binárias, se pode fazer dinheiro? Sim, sim, se pode, mas o seu nível de exposição é total. Você está exposto a que o mercado mude em qualquer momento e pode fazer que você tenha perda. Se você sabe utilizar adequadamente o stop loss, você vai proteger a sua conta da possível perda. O primeiro que nós devemos lograr como traders profissionais é não perder. Começar por não perder. E depois, já que estamos cobertos, que já estamos protegidos, então já vamos por lá a utilidade, o ganho, tá? Qualquer pergunta que você tivesse, por favor, pode utilizar o chat, pode utilizar o apartado de perguntas e respostas. Tem alguns outros padrões de continuidade. Um deles é chamado o megáfono. Este, particularmente, não é comumente um padrão de continuidade, pode ser mais bem um padrão de reversão. E é um padrão horrível, é um padrão do qual eu sugiro a gente não fazer nada. Se é um padrão de expansão, pode estar ativando o stop loss da gente uma e outra vez, porque no momento que você vai para baixo, ele vai para cima e vai mais para cima que seu nível do stop loss. Então, você perde. No momento que você vai para cima, ele troca e vai para baixo e ativa o seu stop loss. Então, a sugerência é não utilize, não coloque posições em um padrão de expansão. Agora, se a gente me perguntasse, Cal, é recomendável esperar ver que é o que está fazendo o mercado, qual é o padrão que está seguindo para nós tomar decisão? Minha resposta é sim. Por isso, a paciência e a observação paga. Quando a gente faz trading modo louco, perde. Mas se você faz trading de jeito sistemático, espera até que o padrão esteja mais formado, que você então tenha os sinais de entrada e saída, você vai ter muito mais lucro. Então, qual é a situação de um padrão de expansão que esse muito possivelmente se vai transformar em um diamante? Se o preço continua aqui adentro, se converte em diamante, que é basicamente uma bandeira que, quando quebra para baixo, é um padrão de reversão
quando tínhamos uma tendência ao alça e depois voltou e quebrou para baixo. Os diamantes, eu tenho mostrado na aula que eu di dos padrões de reversão, que vou dar proximamente outra vez. Agora, com os minutinhos que temos, eu vou mostrar dois padrões de continuidade que também são muito frequentes e tem muita lógica de como é que eles acontecem. Um deles é a bandeira, mas nesse caso a bandeira tem um pau. Isso tem que ver com um tema que é chamado estrutura de mercado. A estrutura de mercado, se você pode tomar nota disso, escrever isso, começa com uma fase de acumulação. A fase de acumulação é quando o mercado vai lateral. E eu invito a gente para ver, por exemplo, o gráfico do Bitcoin na temporalidade de um dia. E você vai poder detectar muito facilmente, desculpe, a fase de acumulação. Depois vem a fase de participação, que é quando você tem um movimento ao alça. Depois vem a fase de distribuição. E nessa fase de distribuição, o mercado pode entrar num movimento lateral até que o mercado decide. O dinheiro inteligente, o dinheiro institucional, as mãos grandes do mercado, que são os bancos centrais, eles estão decidindo se o preço vai subir ou vai baixar, até que quebra esse canal. Então, isso já é o sinal para duas coisas. Uma, se nós hemos posto a posição e aguantamos esse movimento, nós continuamos com o movimento à alça. Ou esse é sinal para nós colocar outra posição. Que é o que fazemos? Se nós temos a posição desde aqui embaixo, o sinal de saída é aqui embaixo, porque essa é a zona de invalidação do nosso plano alcista, porque nós já temos detectada essa linha. Ok? Igual aqui. Se o preço quebra essa linha para baixo, a zona de invalidação é aqui. Então, o que quer dizer isto? Que o lugar correto para nós colocar e mover o stop loss é nossa zona de invalidação. Por quê? Porque é aqui invalida o plano que temos. Se eu tenho um plano alcista e isso quebra a linha que está dando o sinal para os vendedores entrar em jogo, isso já invalidou meu plano alcista. Então, pode ser um sinal para eu colocar posições em curto e ir para baixo. Desculpe. A outra possibilidade é o que se chama um retângulo, um movimento lateral. Cada topo que dá o preço, no topo ou no fundo, faz que esse movimento lateral continue. E para mim, facilita que eu possa pôr a minha zona de invalidação aqui embaixo, protegendo a posição que eu já coloquei desde aqui como uma utilidade mínima. Se o preço quebra, eu já ganhei isso. Mas se o preço não quebra e vai para cima, eu vou ter um RR muito melhor. Que é o RR? Em inglês é Risk Reward, custo-benefício, a possibilidade do custo, não? Do risco-benefício, RB. A minha relação RB melhora exponencialmente, porque aqui possivelmente eu tinha uma possibilidade de utilidade 2-1, mas isso continua. Eu tenho possibilidades de utilidade de 1-5, 1-10.
e eu tenho que esperar o movimento de consolidação lateral para eu pôr as linhas necessárias para eu ter claridade de qual é minha zona de invalidação, qual é minha zona de validação e manter a posição aberta no tempo que o preço não chegue para a zona de invalidação e que continue subindo. Carol e o resto da gente, meu tocaio do Brasil, é um prazer ter estado com você nessa aula. Espero você possa estar na seguinte aula, que é sexta-feira, o dia depois da manhã, onde vamos estar vendo, vamos iniciar com indicadores. Vamos começar a trabalhar com meias móveis. E é muito importante porque o price action se combina perfeitamente com os padrões que temos visto, com os indicadores, como as meias móveis, e isso vai fazer que o seu trade melhore cada dia. Obrigado pela aula, aprendi muito como o padrão do triângulo. Vou praticar e dominar esses padrões até o próximo webinário seu de Moçambique. Um prazer, senhora. Um grande saúde até Moçambique. Tudo de bom para você. Muito boa tarde, noite. Agora eu não sei qual é o horário em Moçambique, mas espero de todo o coração poder ver outra vez você e estamos em contato e bom treino, tá? Até loguinho. Tudo de bom e muitas saudades e tudo de bom. Até logo. Tchau.